Estação Inovativa, o podcast que faltava para a sua startup. Olá, ouvintes do Estação Inovativa! Está começando mais um episódio do nosso programa. Eu sou Amanda Saori, faço parte da equipe de comunicação do Inovativa e venho com um tema super atual: como fomentar comunidades à distância. Para isso, recebemos um convidado super especial e que tem muito o que falar, Vitoriano Ferreiro. Ele foi líder de comunidade em Cuiabá durante o ano de 2020, mas também deu bastante apoio em Londrina. Tendo fomentado dois ecossistemas bem diferentes, ele é a pessoa ideal para nos ajudar com o episódio de hoje. Seja bem-vindo, Vitoriano! Olá, Amanda! Gostaria de agradecer ao Inovativa Brasil pelo convite de estar compartilhando um pouco da minha experiência com vocês aqui. Para começarmos e entendermos um pouco de ti, qual que é a tua relação com o empreendedorismo e a gestão de comunidades? No final de 2015, eu fui convidado para um evento que eu não entendia e não sabia o que era. E acabei passando um final de semana com vários empreendedores e várias pessoas incríveis. Esse evento foi o Startup Weekend Cuiabá 2015 e isso me acordou para a vida. E desde então eu fui atrás e busquei estar no meio desse ecossistema, no meio dessas pessoas. E com o tempo, além de ir em vários eventos como Meetup e outros do tipo, eu percebi que eu tinha a chance de estar ajudando e estar apoiando esse tipo de iniciativa e essas ações. Então, lá no meado de 2016, eu acabei passando a ajudar um pouco mais, que eu vi a oportunidade de entregar um pouco mais do que eu tinha aprendido com aqueles eventos todos, e com isso eu acabei crescendo muito de forma pessoal, onde aprendi muita coisa e desenvolver muito também da minha comunicação. Na sua trajetória, sempre lembramos que você esteve presente tanto em Cuiabá, no Mato Grosso, quanto em Londrina, no Paraná. Os ecossistemas dessas cidades são muito diferentes entre si? Eu acredito que as comunidades de startups, elas são únicas e elas possuem uma identidade muito especial. Então, em Cuiabá, Mato Grosso, e aqui em Londrina, Paraná, eu vi que vários pontos são, digamos, que semelhantes. Você consegue encontrar alguns padrões, porém a gente enxerga que mesmo algumas comunidades mais avançadas ou com mais experiência, elas têm alguns processos que é quase como se fosse um ciclo. Então, sempre vem algumas questões por conta da comunidade ela ser orgânica. Então, e ela sempre respira, ela sempre renova. E com isso, ao mesmo tempo que é uma coisa muito boa, e também por não ter essa extensão, esse tempo um pouco mais ativo, digamos que presente, tem alguns pontos que sempre costuma ser um ponto de atenção em algumas comunidades em todo o Brasil. Quando falamos do Brasil, estamos falando de um ecossistema muito diverso e muito amplo. Como podemos trabalhar com uma gestão que inclua tantas pessoas e culturas diferentes? Existe algo que eu aprendi com esse intercâmbio de experiências enquanto eu estive em Mato Grosso, porém conversando com algumas comunidades do estado do Paraná e São Paulo, inclusive. Eu percebi que existe um meio que as comunidades podem agregar, podem se desenvolver melhor, contando que haja uma troca de experiências, uma troca de informação entre elas. Inclusive, via experiência, teve alguns momentos que eu acabei passando no Startup MT, onde várias experiências que já foram, no caso, vividas pela comunidade Redfoot me ajudou muito e, de uma certa forma, evitou que eu cometesse alguns erros e reduzir o tempo de reparo desses erros também, porque, claro, sempre a gente erra, a gente precisa aceitar e a gente aprende com os erros também. Isso é muito importante e essa troca de contato de coisas que deram certo e de coisas que não deram certo é muito importante para as comunidades entre si. Quais são os maiores desafios para conseguir fazer essa gestão à distância e como que o distanciamento social que a gente já está enfrentando desde 2020 potencializou esse fenômeno de home office?
Esse é um imenso problema, pois a gente tem a cultura de eventos presenciais, como meetups e outros tipos de encontro, outros tipos de eventos de imersão, e com isso muitas comunidades esfriaram de certa forma e foi difícil reatar, foi difícil esquentar de novo aquela ligação, pois esses encontros e esses eventos eram os principais pontos de entrada para novos empreendedores e para que os empreendedores se conectassem entre si. No meado de 2020 agora, eu tive a experiência de estar aplicando alguns conceitos e alguns métodos de ágil e de startup, inovação em si, para padronizar alguns eventos que eram presenciais de forma online. Então, hoje a gente tem uma equipe que desenvolve alguns meetups online espelhados nos meetups presenciais, e com isso a gente está reatando essa experiência que tinha no presencial de forma online. Acredito que a adaptação e a inclusão de processos e de métodos que possam auxiliar, que possam ajudar nisso é muito bem-vindo, e eu tenho experimentado algumas coisas desse tipo que tem dado um resultado muito gratificante. Que dicas podemos deixar para todos os empreendedores que estão aqui ouvindo a gente, para que eles consigam fazer uma gestão de equipe à distância? Não existe uma regra ou algumas dicas engessadas na questão de gestão de equipe à distância, mas acredito que alguns pontos principais eles são sempre vigorantes no sentido de manter a equipe produtiva e funcional. Então a gente pode comentar sobre a comunicação aberta, objetiva, síncrona, e isso tem ajudado muito desde a organização dos eventos em si, mas com a comunicação da equipe de fato. Outra coisa também é a parte da organização, usando alguns métodos de projetos e de ágil dentro de eventos. Isso tem ajudado bastante na estruturação dessas ações, e acredito que sempre ser, de uma certa forma, sincero e você abrir o que você tem em mente. Uma coisa que tenho aprendido muito, quando a gente deixa de falar alguma coisa ou quando a gente não expõe a nossa vontade, a nossa ideia, a gente se arrepende e as coisas poderiam ser melhor. Então, de uma certa forma, a cultura de feedback é muito bem-vinda, e acredito que o feedback real e uma comunicação aberta e objetiva real também, ela é muito bem-vinda e agrega muito para a gestão de equipes online, remota. E agora, finalizando a nossa pílula, que recado você pode deixar para os empreendedores que estão enfrentando dificuldades com uma gestão à distância? Eu acredito muito na visão de pessoas antes de empresas, antes de negócios. Então a gente precisa ser muito compreensivo e ter muita empatia, mas de forma real, não a empatia falsa. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro e pelo menos tentar entender. Então, questões como horário, questões como família, questões como problemas pessoais, questões como o ser humano de fato interfere muito na questão de produtividade e de serviço de fato remoto. Então a gente tem que estar de uma certa forma alinhado e também coerente entre si para que não haja desavenças, e de fato você precisa entender que as pessoas não são uma máquina com a qual você está conversando, digamos, com o computador. Então você precisa entender elas para que a conversa, o serviço e as coisas fluam e deem bons resultados. Acredite nas pessoas e pense um pouco no que vocês podem estar conversando, no que vocês podem estar exigindo e pedindo, e tente entender um pouco mais. Observe também, isso é muito importante. Agradeço pelo convite, Amanda e Inovativa Brasil. Espero ter ajudado compartilhando um pouco dessa minha experiência e dessa minha vida. Essa foi a nossa pílula de hoje. Muito obrigada, Vitoriano, por dividir a sua experiência e conhecimento aqui conosco.
O Estação Inovativa ele volta em 2 semanas com mais conteúdo sobre empreendedorismo inovador. Enquanto isso, aproveitem para nos acompanhar nas redes sociais @inovativabr. Até a próxima! Esse podcast foi produzido pelo Inovativa Brasil, política pública realizada pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia e pelo SEBRAE, com execução da Fundação CERT.